Hoje a gente vai falar de markups com JSX. Então, vamos começar. Então, aqui eles estão se auto-explicando por que está colocando markup dentro de JavaScript. Então, essa é a primeira parte aqui. Como a gente já falou antes, então, o JSX nada mais é do que uma sintaxe sugar, né? Uma forma mais fácil da gente escrever os nossos markups, mas que, na verdade, a gente está escrevendo um código JavaScript, né? Ele não é HTML de verdade. Então, e hoje em dia a gente tem a lógica de renderização muito acoplada com as nossas telas, com os nossos markups. Então, aqui, por exemplo, ó, é legal ver que você pode colocar uma condição de JavaScript e devolver uma tag que você quer. Então, é muito poderoso você conseguir usar todo o poder do JavaScript junto com o seu markup. Então, como vocês podem ver aqui o if, mas você poderia ter algo muito mais complexo e que se a gente tivesse em ferramentas de template, isso não seria tão fácil de fazer. Então aqui você poderia pôr qualquer expressão JavaScript e conseguiria fazer essa renderização condicional. Em outras ferramentas, quando você tem alguma ferramenta de template no meio, você fica super limitado com o que aquela ferramenta de template consegue te prover. Então eu concordo muito com essa abordagem de poder usar JavaScript junto com o seu markup. E JSX também não é apenas algo do React. É uma ferramenta que é popular, obviamente, por causa do React, mas você pode usar independentemente do React, porque é só uma forma de gerar um HTML de uma outra forma, com outras regras. Então é errado pensar que eles são as mesmas coisas, porque realmente não é a mesma coisa, né? Então, o JSX, ele é uma sintaxe extension, é uma extensão da sintaxe, enquanto o React, ele é uma biblioteca JavaScript. Então, eles são usados juntos, mas eles não são nem de perto a mesma coisa. E bora falar de converter, então, HTML para JSX. Então, se a gente pegar esse HTML aqui, ó, que é um HTML válido, como vocês podem ver, a gente tentar copiar daqui e colar dentro de um componente React, e aí, o que você acha que vai acontecer? Então, vamos ver aqui o resultado. Bum, erro. Então, um HTML tem menos regras do que o JSX. Aqui ele está reclamando que a gente não está fechando a tag. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente estava trabalhando com tags não fechadas. E aí vamos começar a ver algumas regras, então, que tem essas diferenças. Então, primeira regra, tem que retornar um componente só. Então, se a gente retornar vários componentes, não vai dar certo. Isso não quer dizer que todo componente React é apenas uma tag, mas o nível de cima precisa ser uma tag. Então, embaixo, ó, você pode pôr quantos você quiser, e tem até esse truquezinho aqui, que é um fragmento, que você pode omitir a palavra fragment e deixar só uma tag vazia. Então, você põe ele no primeiro nível, e dentro dele você retorna vários. Mas sempre o primeiro nível tem que ser um componente só, não tem para onde correr. No primeiro nível, sempre você vai retornar só uma tag para o seu componente React. E é importante também entender que isso nem é uma limitação do React. Por que essa regra existe? Então, como a gente pode ver aqui, ó, essa regra existe porque por trás, como a gente já falou várias vezes, a gente está chamando uma função e retornando. Então, em JavaScript, a gente não pode retornar dois objetos numa função. Só por curiosidade, por exemplo, em Go você consegue fazer isso, mas em JavaScript não. Então, por isso que o React tem essa limitação, que na verdade é uma limitação herdada de como as funções funcionam sem poder retornar dois objetos. Então, você precisa sempre conseguir retornar um ali, lembrando, é só um sintaxe sugar. Então, ele vai chamar uma função e vai ter que retornar. Se tivesse que retornar duas coisas, isso não é possível em JavaScript e beleza. Próxima regra, a gente precisa fechar todas as tags, foi o erro que deu ali em cima. Então, eu nem sabia, eu aprendi nesse vídeo que dava para não fechar em HTML uma LI, mas a gente precisa fechar a LI em React, por mais que em HTML não seja obrigatório. Mesma coisa para imagem, por exemplo, então a gente pode fechar, desculpa, tem que fechar, então as imagens. Então a gente pode fechar tanto usando uma tag de fechamento, quanto uma self-closing, né? Quando a gente fecha ela no mesmo momento que a gente está abrindo. Então, os dois casos funcionam. E a terceira regra, que é que a gente tem que usar camel case. Então, nas propriedades das tags. Então, quando a gente tem a propriedade numa tag HTML, normalmente a gente tem tracinho, tá vendo? Igual aqui, stroke widget. Só que quando a gente transforma isso para React, a gente transforma em camel case. Então, a gente tira o tracinho e coloca a letra maiúscula em cada início de palavra. E a gente tem também alguns outros casos, com os nomes das propriedades,
eles têm que ser renomeados. Por exemplo, class, ele virou class name, porque, de novo, uma limitação do JavaScript, onde classe é uma palavra reservada. Então, talvez não seja uma excelente ideia misturar, né, JavaScript com markup, mas tem vários benefícios, como tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu ainda acho que é um balanço bem positivo e é interessante ter sim essas limitações para que a gente consiga ter a nossa lógica de negócio junto ali na hora de renderizar. Como a gente pode ver aqui então, a class name para passar uma classe de CSS em vez de só class. E algumas propriedades, né, por motivos históricos, a gente ainda usa tracinho mesmo com React, por exemplo, área, que é para acessibilidade, e data, que é para passar dados para as tags. Então a gente continua usando com tracinho, mas são apenas algumas exceções dessa regra. E você também consegue, se tiver que fazer várias transformações para não ficar apanhando dessas regras, de JSX, você pode usar esse conversor aqui, ó. Você vai colocar o seu HTML do lado esquerdo e ele vai cuspir aqui o JSX já com as regras do JSX. Então você não vai ter aquele tipo de erro de fecha tag e faltou isso, faltou aquilo, mudar as propriedades para camel case, então vai ganhar bastante tempo. Recapitulando então, né? Então é muito útil a gente conseguir ter a lógica de renderização junto com o nosso markup, porque elas são muito similares ou até muito acopladas. A gente também tem que entender que o JSX é parecido com o HTML, mas não é a mesma coisa, né? Tem diferenças, e se você precisa converter muita coisa, é melhor você usar um conversor, para você não ficar tomando aqueles errinhos ali. E outro ponto que eles colocam aqui que é interessante é que as mensagens de erro normalmente vão te ajudar a entender o que você está fazendo errado ali no seu markup. Então, normalmente as mensagens são bem escritas e você não vai sofrer muito para entender qual que foi o problema que você teve ali nas suas definições. E aí você vai conseguir arrumar e seguir a vida. Como sempre, eles têm um desafio, então eu recomendo fazer, porque é muito importante para fixar o que a gente falou. E é isso. Então eu espero que você tenha curtido. É muito importante você se inscrever no canal. A grande maioria das pessoas que estão assistindo os vídeos não estão inscritas, então se inscreve, deixa o seu like aí. E também não esquece de compartilhar com seus amigos que já são desenvolvedores React ou que estão estudando. E valeu!